Olá, bem-vindo, bem-vinda a nosso estudo online número 2 da disciplina de ética profissional e organizacional. Prezado estudante, nós vamos continuar avançando em nossos estudos. Saiba que é muito bom tê-lo conosco. Na primeira atividade, nós refletimos sobre os fundamentos filosóficos da ética, nos detendo inclusive nos termos que são atrelados e fazem parte do seu todo, como moral, valores, normas e por aí. Esperamos que você tenha compreendido ao máximo o conteúdo que foi ministrado no estudo online número 1. Caso tenha ficado alguma dúvida, recomendamos que você volte aos textos, que você reveja os vídeos e reveja também as suas anotações pessoais, pois elas podem elucidar o ponto que ainda está em dúvida, aquele que você ainda ficou um pouco sem saber o que fazer. Caso precise, também estamos à sua disposição. Basta que você nos envie uma mensagem, que você entre na sala nos momentos em que o professor estiver disponível, que nós estamos aqui para esclarecer suas dúvidas. Lembre-se que nosso horário de atendimento ele está previsto em nosso plano da nossa disciplina. Então vamos à nossa atividade de hoje. O tema de hoje é a ética e as transformações na sociedade contemporânea. Nós vamos começar a perceber mais praticamente a necessidade de nos aprofundarmos no estudo da ética. Nós veremos nesse estudo que a ética ela implica uma reflexão constante sobre justiça e a forma como a sociedade a compreende, como a política e a ética se relacionam e como o indivíduo ele deve refletir sobre a sua atuação na sociedade. Nós partimos do entendimento de que os indivíduos eles são sujeitos em relação e sujeitos de relação, ou seja, que nada está pronto de forma definitiva. Tudo é uma construção que vai ocorrendo quando nós estabelecemos relações sociais. Sendo assim, se forma em grupos sociais e cada grupo constrói importantes conceitos, argumentos, para que eles consigam viver juntos. E nessa construção, eles atribuem significados, fazem escolhas, fazem experiências no cotidiano, respeitando uma temporalidade histórica, ou seja, em cada momento, em cada sociedade, haverá padrões a serem seguidos pelaquela determinada sociedade. Sendo essas questões determinantes à ação humana, tornando concretas, explícitas as convicções e responsabilidades éticas dos indivíduos na coletividade. Ou seja, ao compreender que essas relações são definidoras das nossas práticas e da forma como nós nos relacionamos em nossos grupos, isso faz com que nós pensemos justiça, política, trabalho e todas as outras coisas a partir daquilo que a nossa cultura compreende e entende como deve ser normalizado e normatizado na nossa sociedade. Cada grupo social, ele constrói a sua ética, as suas normas e seus valores, independente de que grupo seja. Existe uma ética social que nos movimenta e existem éticas que são formadas por pequenos grupos dentro dessa mesma sociedade. Lembrando que a ética da sociedade, ela deve se sobrepor à ética dos pequenos grupos, mas ela também deve receber influências dessa ética criada nos pequenos grupos. Parece confuso nesse momento, mas ao ler os textos, ao ver os vídeos, você vai compreender como exatamente isso ocorre. Então, ao compreender que as relações nossas são definidoras das nossas práticas e da forma como nós nos relacionamos nos grupos, se faz necessário pensarmos sobre todos os aspectos da vida social. Esse debate é importantíssimo, pois é com isso que aprendemos que muitas visões são possíveis sobre o mesmo fato. Para alguns, um fato tem uma definição, para outros, pode ter outra definição. Agimos a partir das nossas convicções, dos nossos valores, e isso torna-se perigoso quando consideramos que a única possibilidade possível é aquela que defendemos. Inclusive,
quando assim pensamos, nós entramos na radicalização. Então, refletir sobre a ética na sociedade contemporânea implica colocar em questão a nossa moral, os nossos valores, os nossos costumes e as nossas crenças. Nada é permanente, tudo está em processo de mudança. Perguntamos sobre o que e por que acreditamos e aderimos a tal verdade. Você já fez essa pergunta? Por que uma coisa lhe parece verdadeira? Quem fez com que você acreditasse nisso? Hoje, tendo as tecnologias disponíveis, muitas pessoas veem um pequeno vídeo no TikTok, nas redes sociais, e aí elas acham que aquela realidade é a única possível, o que torna, às vezes, as pessoas radicalizar o seu pensamento, não possibilitando uma abertura para compreender o fenômeno de forma mais abrangente. Mas lembre-se, toda a nossa constituição como sujeito, que vive em sociedade, ela tem um propósito. E do que nós estamos falando realmente? Então, para isso, nós vamos tentar compreender como a ética nessa sociedade contemporânea, ela sofre as influências pessoais e dos grupos onde nós convivemos. Lembre-se que à medida que nós vamos avançando em nossos estudos, nós vamos percebendo que a ética nos coloca em suspense. Ou seja, ela nos exige que entendemos a nossa moral o tempo todo e que nós também questionemos a nossa moral, os nossos valores. Ela nos faz indagações sobre essa moral e como ela é construída em todos os aspectos da nossa vida. Após você fazer as leituras dos textos e você também ver os vídeos propostos, você deverá executar uma atividade de pesquisa. Você vai entrevistar 3 pessoas em 3 faixas etárias diferentes de idade. Uma pessoa entre 20 e 30 anos, uma de 40 a 50 e a outra com mais de 60 anos. Para você perguntar a essas pessoas o que é política, o que é moral, o que são valores. E depois que você tiver essas respostas, você vai fazer um texto argumentativo e você vai postar no nosso ambiente virtual, colocando a transcrição da entrevista que você fez e logo em seguida também o seu argumento, fazendo uma referência aos textos estudados e às entrevistas que você coletou. Então é isso. Vamos então, com muita garra, partir para os nossos estudos. Muito obrigado.